Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 911, um trabalho em equipe inusitado. Percebendo que não obteria nenhuma informação nova e que desperdiçaria sua energia e chakra inutilmente, Danzou mudou de tática mais uma vez. Ele redirecionou o chakra restante na tempestade de fogo, movendo-o para o centro com controle preciso. As chamas tremeram e então começaram a se mover de forma sobrenatural. Brasas espiralaram para cima em um vórtice enquanto o fogo remanescente começava a se concentrar, formando uma grande figura demoníaca. A entidade em chamas tinha quase 8 metros de altura, com braços flamejantes e uma cabeça vagamente definida, seu torso ainda conectado ao chão por um rastro de fogo. Sem perder tempo, moveu-se em direção a Akuro. Akuro percebeu a mudança e analisou. Primeiro os dragões de fogo, depois o uso do olho de Shizui e agora este demônio de fogo. Embora nenhum deles seja ruim em si, Danzou deve saber que são inúteis contra alguém que pode usar o modo chakra relâmpago. Então por quê? Ah, entendi. Hehehe, nada mal. Por outro lado, Danzou pensou, embora lutar contra o mestre do modo chakra relâmpago em curta distância seja difícil, derrotá-lo à distância é quase impossível. Não importa o quão forte seja o ataque, ele pode facilmente desviar de tudo. Nem mesmo uma bijudama funcionária, pois ele escaparia do alcance muito antes da explosão. A única esperança é um genjutsu poderoso, que infelizmente não funciona contra Akuro. Contudo, o modo chakra relâmpago também não é muito eficaz ofensivamente a longa distância. Embora jutsus de relâmpago poderosos e armas aprimoradas com relâmpago possam ser arremessados a longa distância, eles não terão impacto algum em uma batalha desta escala. Portanto, apesar de ter desviado de todos os meus ataques, Akuro não conseguiu contra-atacar adequadamente nenhuma vez. O rumo desta batalha está sob meu comando. Ele já deve ter percebido minhas intenções. Se continuarmos lutando à distância, ele não fará nenhum progresso, e a batalha se desenrolará conforme eu a direcionar. Embora eu tenha perdido mais chakra, ele não estará disposto a retornar a um confronto à distância, me dando mais oportunidades para desferir um golpe mortal. Para Danzou, a maior desvantagem era a capacidade de Akuro de atacar e recuar à vontade. Apesar de sua experiência, ele não conseguia fazer nada para conter a velocidade de Akuro. Então, ele arquitetou uma estratégia psicológica para manipulá-lo. Quanto a saber se Akuro cairia na armadilha, Danzou não estava muito preocupado. O combate corpo a corpo não era exatamente um ponto fraco dos ninjas que dominavam o modo chakra relâmpago. Pelo contrário, eles eram extremamente poderosos nisso, e Danzou sabia que Akuro levaria a melhor. Sem mencionar que eles estavam no País do Fogo. A batalha atrairia qualquer ninja de Konoha que passasse por perto. Embora ninjas comuns não pudessem interferir na batalha, Konoha não carecia de ninjas de rank S claro. Danzou sabia o quão baixas eram as chances de qualquer um deles aparecer ali, mas Akuro não tinha como saber. Do ponto de vista de Danzou, Akuro não queria prolongar a batalha desnecessariamente, ou perderia a veia de cristal relâmpago. Uma provocação, é? Tudo bem, eu topo. Mas primeiro, enquanto se esquivava dos ataques de Danzou, uma espada surgiu sob sua manga. Akuro apontou a mão para o céu e lançou um raio contra as nuvens. Danzou percebeu, mas não ousou desviar o olhar de Akuro. Ele não cometeria o mesmo erro fatal que levou inúmeros ninjas a perderem a cabeça para o terceiro Raikage. Pressentindo o perigo, Danzou recuou instintivamente quando um raio atingiu sua posição anterior. Ao mesmo tempo, uma armadura de relâmpago surgiu no corpo de Akuro. Ele atravessou os dois dragões de fogo e vento e o demônio de fogo que estavam entre ele e Danzou. As figuras flamejantes perderam suas formas e desmoronaram quando Akuro apareceu diante de Danzou num piscar de olhos, sua espada cortando a garganta de Danzou em cheio. Se Danzou tivesse desviado o olhar de Akuro e se concentrado no relâmpago, havia uma boa chance de ele ter perdido a cabeça naquele instante. Felizmente, sua experiência não lhe faltava. Percebendo Akuro se aproximando, Danzou empunhou uma tanto e a brandiu para interceptar a lâmina de Akuro. Ao desferir o golpe, seu chakra começou a fluir pela tanto, que foi imediatamente afiada com chakra de vento. Ao mesmo tempo, ele analisou. O raio tinha vários propósitos. Se eu me distraísse com ele, estaria em uma situação precária. Se o ignorasse completamente, seria gravemente ferido. O ataque também era uma mensagem. Ele não é inexperiente em combate à distância. Mesmo assim, escolheu me confrontar de perto. Como eu suspeitava, todos os mestres do modo chakra do relâmpago são arrogantes e confiantes demais. O último ninja da raiz restante foi surpreendido quando um raio caiu ao seu lado. Antes que pudesse reagir, alguns arcos de relâmpago passaram por ele enquanto as lâminas de Danzou e Akuro se chocavam com um estrondo metálico agudo. Ele virou a cabeça rapidamente e viu Danzou deslizar para trás alguns metros. Akuro ficou ligeiramente surpreso ao observar, interessante. Não esperava que ele tivesse tanta força física. O choque das lâminas foi equilibrado, mas Akuro tinha grande ímpeto e sua força foi amplificada graças ao modo chakra relâmpago. Ele esperava que Danzou fosse arremessado para longe, mas o resultado foi inesperado. Sua figura desapareceu enquanto ele atacava Danzou de outra direção. Danzou sabia que não conseguiria acompanhar a velocidade de Akuro. Então, ele usou seu Sharingan para acompanhar cada movimento de Akuro e confiou em movimentos extremamente precisos para se defender da lâmina. Um após o outro, ele bloqueou consistentemente todos os golpes de Akuro, causando uma grande impressão em sua mente jovem. Ele não fez um único movimento em vão. Até mesmo um ninja tão habilidoso quanto Fujin teria dificuldades em replicar a performance de Danzou nos últimos segundos. O que Danzou demonstrou foi resultado de sua experiência de mais de meio século. Também demonstrou o treinamento que ele realizou para se preparar para o dia em que enfrentaria o Raikage.
Foi por isso que Danzou ousou provocar Akuro para um combate corpo a corpo. O ninja da raiz observava o confronto com um olhar de impotência. Ele queria ajudar Danzou, mas seus olhos não conseguiam acompanhar Akuro. Temendo ferir Danzou, ele só podia manter sua posição e ficar atento a possíveis ataques. Enquanto os dois se enfrentavam, Danzou observou. Embora ele seja muito rápido, sua velocidade é muito inferior à de A. Não consigo nem compará-lo ao pai dele. Além disso, sua velocidade diminui consideravelmente quando ele muda de direção. Estranho. Muito estranho. Isso só aconteceria se ele estivesse enferrujado ou se ainda estivesse aprendendo a técnica. Pelo que ele diz, deve ser o primeiro caso, mas ele está nativo há mais de um ano. Por que ele ainda está enferrujado? Mesmo que não tenha recuperado seu auge, por que ele é tão inferior a... Danzou imediatamente percebeu algumas inconsistências em Akuro, o que o fez duvidar das afirmações do amigo. Quando os dois estavam prestes a se enfrentar novamente, um núcleo de vácuo se formou ao longo da lâmina de Danzou. Se as duas lâminas colidissem, Akuro estaria em desvantagem. No entanto, Akuro girou o pulso, permitindo que sua espada deslizasse pela lâmina de Danzou. Percebendo o perigo caso a lâmina de Akuro ultrapassasse sua tanto, Danzou imediatamente mudou a direção do seu golpe e desferiu um golpe horizontal contra Akuro. A figura de Akuro desapareceu quando um corte de vácuo foi disparado da lâmina de Danzou. Infelizmente, o golpe não cortou nada além de ar. Danzou girou rapidamente e desferiu um golpe com sua lâmina quando Akuro apareceu atrás dele. Para sua surpresa, Akuro girou rente ao chão e desferiu uma rasteira nos tornozelos de Danzou. Sem quase nenhum tempo para reagir, Danzou saltou para trás, escapando por pouco do golpe. No mesmo instante, ele lançou um jutsu de ruptura infinita não apenas para impedir os movimentos de Akuro, mas também para se mover para trás em alta velocidade. Momentos depois, ele girou o corpo no ar e brandiu sua espada para a esquerda. Akuro interrompeu seu ataque e rapidamente mudou de posição, aproximando-se de Danzou pelas costas mais uma vez. Percebendo que não conseguia manipular seu corpo, Danzou exalou ventos suaves ao seu redor. Ao mesmo tempo, seu subordinado da raiz lançou chamas diretamente contra ele. As chamas se misturaram aos ventos e contornaram Danzou para interceptar Akuro. Akuro poderia ter atravessado o jutsu combinado sem hesitar, mas decidiu recuar ao perceber os núcleos de vácuo se formando nas pontas dos dedos de Danzou. Essa pequena pausa finalmente deu a Danzou tempo suficiente para pousar no chão. Akuro analisou, interessante. Aquele ninja da raiz não conseguiu acompanhar nossos movimentos. No entanto, Danzou usou o olho de Shizui para manipulá-lo e fazê-lo cuspir chamas no momento certo. Que trabalho em equipe estranho. Eu deveria eliminá-lo para reduzir as variáveis. Mas Danzou também deve esperar por isso. Ele o usará como isca. Capítulo 912 – Retribuição Kármica. Sob a influência de Danzou, o ninja da raiz imediatamente lançou o jutsu dragão de fogo contra Akuro. Sem sequer olhar para ele, Akuro arremessou um symbol imbuído de relâmpago contra o dragão de fogo. A flecha atravessou a figura flamejante, errando por pouco o ninja da raiz que se abaixou. Aproveitando-se da distração que criou, Danzou lançou 3 shurikens, cada uma girando no ar com um rastro de chakra de vento que uivava como almas penadas. Akuro não se abalou. Com um movimento quase imperceptível, desviou da primeira, esquivou-se da segunda e rebateu a terceira com uma rajada de chakra de sua espada. Contudo, de repente, sentiu algo estranho e seu fluxo de chakra foi interrompido. Uma carranca se formou por trás de sua máscara quando ele percebeu, genjutsu baseado em som. Ele usou o som criado pelos shurikens para lançar um genjutsu. Embora Akuro não tenha demorado a desviar do ataque e interromper a tentativa de Danzou de colocá-lo sob genjutsu, o pequeno atraso foi suficiente para Danzou. Liberação de vento, barragem de execução a vácuo. Uma saraivada de rajadas de vento condensadas avançou em direção a Akuro em um arco amplo e fechado, irregulares, rápidas e afiadas o suficiente para arrancar a carne dos ossos. Akuro desviou para a direita, zigue-zagueando entre elas com precisão sobre-humana, mas de repente sentiu outra interferência. Desta vez, Danzou usou o olho de Shizui para lançar um genjutsu em Akuro. Mais uma vez, o chakra de Akuro irrompeu erraticamente para interromper qualquer interferência externa. Danzou não conseguiu colocar Akuro sob genjutsu, mas uma bala de vácuo atingiu o ombro de Akuro, rasgando parte de seu manto. A expressão de Akuro tornou-se muito séria enquanto ele analisava. Danzou. Ele está usando a técnica do vácuo de vento e lançando genjutsu simultaneamente. Suspiro, que controle incrível sobre seu chakra. Cada jutsu exigia que o ninja moldasse seu chakra em um padrão muito específico. Só então o jutsu se formaria corretamente. Os selos de mão eram geralmente usados para guiar os ninjas a moldar seu chakra com precisão. Ninjas de elite experientes podiam dispensar os selos de mão, mas ainda precisavam moldar seu chakra de acordo com o padrão. O que Danzou acabará de fazer era como entrelaçar 2 conjuntos de selos de mão simultaneamente e, de alguma forma, moldar o chakra com precisão para que os 2 jutsus se formassem corretamente. Fujin não pôde deixar de se maravilhar com a habilidade de Danzou, embora não tenha durado muito. Ele se lembrou. Agora que penso nisso, quando Itachi e Sasuke se enfrentaram, Itachi contra-atacou o jutsu de fogo de Sasuke com o seu próprio, enquanto simultaneamente preparava o Amaterasu. Talvez isso tenha mais a ver com o Mangekyou Sharingan do que com a habilidade de Danzou. Caso contrário, ele talvez não fosse muito mais fraco que Hiruzen. Embora os dois pudessem ser considerados rivais, Fujin estava bem ciente da enorme diferença entre Hiruzen e Danzou. Apesar de sua incrível capacidade de planejar, Danzou não estava no mesmo nível de Hiruzen, mesmo em seu auge. Danzou não tinha consciência dos pensamentos que passavam pela mente de Akuro à velocidade da luz, nem se importava. Um brilho surgiu nos olhos de Danzou quando ele viu o manto de Akuro rasgar.
Ele aproveitou a vantagem e estava prestes a lançar outro genjutsu quando de repente percebeu algo estranho. Seus olhos se arregalaram enquanto ele analisava. Seu chakra não estabilizou. Está extremamente instável. Mesmo assim, ele está mantendo o modo chakra relâmpago e desviando dos meus ataques com facilidade. Agora era a vez de Danzou se surpreender com as habilidades de Akuro. Interromper o fluxo de chakra para se libertar de um genjutsu também afetaria o próprio jutsu. Afinal, como alguém poderia moldar seu chakra com precisão quando ele é interrompido pela própria vontade? No entanto, Danzou estava vendo exatamente isso. Apesar da natureza errática do chakra de Akuro, seus movimentos não eram afetados nem um pouco. Danzou não teve tempo para refletir sobre isso, pois a figura de Akuro se tornava um borrão constante, desviando-se da saraivada de golpes de Danzou enquanto diminuía a distância entre os dois. Outro Senbon surgiu em sua mão esquerda, que ele carregou com relâmpagos e lançou em direção à testa de Danzou. Danzou imediatamente o derrubou com outra bala de vácuo, mas uma enorme quantidade de raios se acumulou na espada de Akuro nesse instante. Ele desferiu um golpe horizontal com a espada em direção a Danzou, disparando inúmeros raios no processo. Em vez de avançarem diretamente em direção a Danzou, onde seriam interceptados por seus ataques, os raios perfuraram o solo e viajaram em direção a Danzou vindos do subsolo. Como resultado, Danzou não conseguiu usar um jutsu de vento em larga escala para neutralizá-los todos ao mesmo tempo. Embora as balas de vácuo pudessem perfurar o solo, Danzou não acreditava que conseguiria interceptar todos os raios. Nem achou prudente desperdiçar tanto chakra e dividir sua atenção. A maior ameaça ainda era Akuro. Danzou oscilou rapidamente, desviando-se dos raios e permitindo que a terra reduzisse seu poder. No entanto, ele teve que parar abruptamente quando Akuro, livre do bombardeio de Danzou, apareceu atrás dele. O núcleo de vácuo se formou ao longo da tanto de Danzou enquanto ele brandia sua lâmina para trás, interceptando a espada carregada de raios de Akuro. Em vez de continuar com o ataque, Akuro recuou a lâmina e atacou de uma direção diferente. Danzou rapidamente ajustou sua postura para contra-atacar a nova ameaça, mas a figura de Akuro desapareceu mais uma vez. Danzou imediatamente olhou para cima, seu Sharingan captando a silhueta de Akuro já reposicionada no ar, bem acima dele, com a espada erguida para o céu. Uma enorme quantidade de chakra relâmpago começou a fluir pela lâmina de Akuro mais uma vez, enquanto ele golpeava com sua espada com toda a força, liberando uma explosão de relâmpago em forma de arco. Danzou cintilou novamente enquanto brandia sua tanto contra o relâmpago, numa tentativa de interceptá-lo. Para surpresa de Danzou, o relâmpago se dividiu em duas metades, contornando perfeitamente o corte de vácuo e o atingindo em cheio, independentemente de quantas vezes ele cintilasse. Quanto a Akuro, ele já havia retornado ao chão há muito tempo. Danzou tentou cintilar novamente, mas as rajadas de relâmpago o alcançaram facilmente, dividindo-se em 8 lanças de relâmpago e restringindo severamente seus movimentos. As poucas opções que lhe restavam foram extintas assim que raios irromperam do chão e bloquearam o espaço restante, deixando Danzou sem saída. Sua única opção era se defender ou contra-atacar. Infelizmente, ele não conseguiria cobrir todas as direções naquele curto período de tempo. Mesmo que criasse clones das sombras, seria atingido muito antes que eles pudessem ajudá-lo. Percebendo que não havia como escapar, Danzou estranhamente relaxou e olhou para Akuro. Ele não ofereceu resistência alguma, quase como se aceitasse a morte. Os raios e lanças estavam a poucos centímetros dele quando, de repente, desapareceram no ar. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Danzou enquanto Akuro franzia a testa por trás da máscara. Ele pensou, que estranho. Muito estranho. Ele não usou selos de mão como fez contra Sasuke para ativar o Izanagi. Seu chakra também não mudou como de óbito quando minha bala de vácuo atravessou seu olho. Será que Danzou estava disposto a morrer? Não, isso é um absurdo. Não há como ele desistir antes de dar tudo de si. Então, qual era o problema? Ele ainda não dominou o Izanagi? Não, porque ele teria tantos Sharingas nesse caso. Além disso, seu chakra estava extremamente estável, como se ele não temesse a morte, ou melhor, o meu ataque. Embora eu não consiga ver sua expressão, tenho certeza de que não há medo ou angústia. Danzou disse, os rumores eram verdadeiros. Mesmo tendo matado dezenas de ninjas de Komogakure no primeiro encontro, você se conteve e não matou muitos nos encontros seguintes. No último confronto, você não matou um único ninja. Akuro pensou, obviamente. Se eu continuasse matando, aquela vila poderia deixar de ser considerada uma grande vila. Danzou disse após uma pausa, gostaria de saber o motivo. Você se recusa até mesmo a me matar. O desaparecimento dos raios não teve nada a ver com Danzou. Na verdade, foi Akuro quem os extinguiu. Akuro respondeu sarcasticamente, como é bom ser ignorante. Ignorante? Perguntou Danzou interessado. Ele sempre se perguntou por que Akuro nunca matou o grupo de Darui. Por mais que odiasse Akuro, não se importava que ele eliminasse os inimigos de Konoha. Akuro disse, cada ato que você pratica traz uma retribuição kármica. Quanto mais sangue você derrama, mais pesado o fardo que sua alma carrega. Matar pode trazer a vitória hoje, mas planta sementes de destruição para o amanhã, sementes que florescem quando você menos espera. Quando alguém mata sem restrições, o universo responde. Não em um sentido poético ou moralista, mas com fria inevitabilidade. Aqueles que se banham em sangue acabarão se afogando nele. Danzou observou franzindo a testa. A declaração soava como um disparate espiritual, mas havia algo perturbador na certeza com que Akuro falava. Nem mesmo um indício de dúvida. Embora Danzou nunca tivesse acreditado em karma, ele não podia levar as palavras de um mestre ancestral levianamente. Ainda mais porque as ações de Akuro refletiam suas palavras.
Akuro deu uma risadinha. Todos os ninjas que encontrei nesta era carregam karma negativo, alguns próprios, outros herdados. Você, em particular, é muito pior que os demais. Eu podia sentir sua imensa dívida kármica muito antes de você aparecer aqui. Não é de se admirar que tenha me encontrado. Não é de se admirar que estejamos despertando nesta era. A expressão de Danzou se intensificou enquanto Akuro continuava. De qualquer forma, minhas ações passadas não deveriam lhe dar essa sensação de segurança. Por que você não teve medo do meu ataque? Você tinha como evitar a morte mesmo estando em uma posição tão precária? Danzou não respondeu imediatamente, preferindo se recompor e se preparar para a próxima rodada de hostilidades. Ele respondeu, talvez sim, talvez não. Interessante, murmurou Akuro. No instante seguinte, os raios e lanças que haviam desaparecido reapareceram a centímetros de Danzou. A mudança repentina chocou Danzou. Num piscar de olhos, ele foi bombardeado por raios. Capítulo 913. A morte de Danzou? Interessante, murmurou Akuro. No instante seguinte, os raios e lanças que haviam desaparecido reapareceram a poucos centímetros de Danzou, nos mesmos pontos de onde haviam sumido momentos antes, e continuaram se movendo em direção a Danzou com o mesmo ímpeto. Os olhos de Danzou se arregalaram, suas pupilas dilatando-se bruscamente enquanto algo extremamente bizarro se desenrolava diante de seus olhos. Apesar de estar a centímetros da morte, os instintos de Danzou falharam em alertá-lo do perigo até que ele se manifestasse. Como um ninja com uma vasta experiência que se estendia por mais de 5 décadas brutais, Danzou tinha fé absoluta em seu instinto. Ele fora forjado por inúmeras experiências de vida ou morte. Por décadas jamais o havia decepcionado. Contudo, parecia que hoje havia falhado. Danzou estava tão atônito que não pôde deixar de se perguntar se estava sob um genjutsu, apesar de usar o Mangekyou Sharingan de Shizui. Infelizmente não tinha tempo para analisar. Num piscar de olhos, ele foi atingido por um raio. A eletricidade atravessou seu corpo, destruindo todos os 11 Sharingas e eletrocutando-o até a morte. O cheiro de carne queimada impregnou o ar enquanto o corpo de Danzou desabava no chão. A cena chocou momentaneamente o último ninja da raiz, mas ele se recompôs rapidamente. No instante seguinte, sua lâmina caiu de seus dedos inertes, seguida por um fino fio de sangue escorrendo por seu pescoço. Então, com uma quietude sinistra, sua cabeça deslizou de seus ombros, decepada com um corte limpo. Seu assassino havia retornado à posição anterior muito antes de sua cabeça cair no chão. Finalmente abrindo os olhos, Akuro olhou para o corpo carbonizado de Danzou enquanto analisava. Assim como Hiruzen e Orochimaru, suas habilidades são muito diferentes das que eu me lembrava. Mesmo tendo sido pego completamente de surpresa, ele ainda usou o Izanagi da mesma forma que Obito. Seu chakra mudou no instante em que algumas faíscas tocaram seu corpo. Isso é bem diferente da luta dele contra o Sasuke. Como ele não está usando o Izanagi preventivamente, não consigo ganhar tempo suficiente para ultrapassar o limite de 1 minuto do Izanagi. Vou ter que matá-lo umas 11 ou talvez 12 vezes para derrotá-lo de vez. Suspeito que ele não vai ficar olhando para o próprio braço para ver quantos olhos ainda estão abertos. Suspiro, isso aumenta consideravelmente a dificuldade. O único ponto positivo é que eu não planejava enrolar. De qualquer forma, a reação dele foi bastante prazerosa. Uma pena que eu não pude ver com meus próprios olhos, mas mesmo assim senti o choque dele. Hehehe. Quando os raios desapareceram, não se extinguiram normalmente. Em vez disso, Akuro usou uma aplicação avançada de ninjutsu espaço-temporal. Para trazê-los de volta, Akuro simplesmente reverteu sua técnica anterior. Foi por isso que Danzou foi pego de surpresa e porque seus instintos falharam em alertá-lo. Akuro deu uma risadinha. Há muito mais no ninjutsu espaço-temporal do que aquilo que Tobirama criou. Minato aprimorou o jutsu do deus voador do trovão, mas faleceu antes de poder trabalhar em qualquer outra coisa. Eu me pergunto até onde conseguirei levar essa enigmática linhagem de ninjutsu. Suponho que isso dependerá de eu sobreviver à quarta grande guerra ninja. Akuro fechou os olhos novamente, os selos reaparecendo em suas pálpebras enquanto comentava consigo mesmo. Interessante. O corpo carbonizado de Danzou desapareceu quando ele reapareceu a certa distância. Um dos Sharingan em seu braço se fechou e algumas marcas de queimadura de faíscas de relâmpago eram visíveis em suas roupas, mas ele não apresentava nenhum ferimento. Ele olhou para seu último subordinado e sentiu pena. Não pôde deixar de pensar. Minha raiz está quase completamente destruída. Terei que recomeçar do zero. Akuro observou. O local onde ele reapareceu ficava a quase 20 metros do ponto onde morreu, embora o local onde ele ativou o Izanagi fosse o mesmo onde morreu. Dessa forma, ele não pode ser morto atacando preventivamente o local de sua morte. Eu me pergunto até que ponto Obito pode ajustar seu reaparecimento. Se ele puder reviver diretamente em sua dimensão Kamui, matá-lo será bastante difícil. De qualquer forma, o limite de tempo do Izanagi do Danzou é o mesmo que me lembro, 1 minuto. Se fosse maior, eu teria que ficar aqui por um bom tempo. Mesmo sem ter para onde ir, quanto mais a batalha se prolongar, maiores serão as chances de interferência externa. Akuro murmurou. Transformar a realidade em ilusão e a ilusão em realidade? Nada mal. É um genjutsu e tanto. E só te custou um olho. Akuro não poupou palavras. Izanagi era um jutsu que merecia todos os elogios. Era compreensível porque um monstro antigo o acharia fascinante. Danzou ficou ligeiramente surpreso ao analisar a situação. Ele nunca ouviu falar de Izanagi? Ele refletiu por um instante e percebeu. Deixei passar algo antes. Se ele soubesse do Izanagi, não teria interrompido o ataque. No entanto, por que ele nunca ouviu falar de uma técnica tão poderosa, sendo um especialista da antiguidade? O clã Uchiha usou essa técnica extensivamente em certo momento, até que ela foi proibida. Mais uma vez, Danzou aprofundou sua compreensão de Akuro, ou pelo menos era o que ele pensava. Ele perguntou, como seu jutsu de relâmpago reapareceu tão repentinamente?
Agora que tinha tempo, Danzou começou a analisar sua morte. Não ter sido alertado por seus instintos o havia surpreendido bastante. Mesmo parecendo relaxado, ele havia elevado seu nível de alerta ao máximo. Mantendo os olhos fixos em Akuro, ele analisou. Não apenas meus instintos, meu campo de chakra também falhou em acompanhar aqueles raios. É quase como quando Sensei e Minato aparecem com o deus voador do trovão. Será que é uma aplicação de ninjutsu espaço-temporal? Mesmo sem entender o que Akuro havia feito, ele imediatamente conseguiu deduzir corretamente, graças à sua vasta experiência. Antes que pudesse analisar mais a fundo, Akuro deu uma risadinha. Eu já havia ensinado isso àqueles garotos do relâmpago. Já que você me mostrou algo interessante, vou te ensinar também. Não sei se será muito útil para você, mas talvez possa te beneficiar disso em sua próxima vida. Danzou franziu a testa. Desta vez, seus instintos o alertavam. Ele se preparou enquanto esperava para ouvir o que Akuro estava prestes a dizer. Akuro afirmou claramente, ao usar o relâmpago, existem apenas dois fatores que importam, selvageria e imprevisibilidade. A falta de qualquer um deles e não importa o quão forte você seja ou quão bom seja seu controle sobre o relâmpago. Você nunca aprenderá a verdadeira essência de manipular o relâmpago. A figura de Akuro desapareceu, deixando suas palavras para trás. Danzou não se moveu, mas seu olho direito seguiu o olhar para o céu, sem perder Akuro de vista. As sobrancelhas de Danzou se franziram ao ver Akuro flutuando a 200 metros de altura, juntando as mãos. Era estranhamente semelhante ao que Onoki fazia antes de usar a liberação de poeira. Um chakra denso surgiu entre suas mãos e começou a girar rapidamente. As mãos de Akuro brilharam subitamente com chakra relâmpago, enquanto uma enorme quantidade se misturava ao chakra denso em rotação. Em poucos segundos, o chakra denso tomou forma, transformando-se em uma esfera perfeita que irradiava uma luz intensa. A expressão de Danzou tornou-se séria. Graças ao olhar de Shizui, ele podia ver a intensidade do chakra relâmpago concentrado naquela pequena esfera. Ele não pôde deixar de pensar, que jutsu intenso. Acho que nem mesmo Hiruzen conseguiria se defender. No entanto, como ele pode usar livremente uma concentração tão grande de chakra? Será que o modo chakra relâmpago o ajudaria? Ou será que o jutsu assumiria outra forma? Danzou observou o jutsu com mais atenção e sentiu algo estranho. Ele analisou, um jutsu que consome tanto chakra não pode ser usado mais do que algumas vezes. Mesmo que ele não conheça o Izanagi, sabe que posso usá-lo mais 9 vezes. Por que está desperdiçando tanto chakra em um único jutsu? Isso é diferente da cautela que demonstrou antes. O que ele está tramando? Luz primordial. Algumas das perguntas de Danzou foram respondidas logo no início, quando Akuro lançou o jutsu, enquanto as demais seriam respondidas com o tempo. Assim como os ninjas de Kumo, sua expressão tornou-se peculiar ao ver a lentidão com que o jutsu descia. Ele queria simplesmente repelir o jutsu com o poderoso jutsu de vento e acabar com aquilo. Contudo, antes que pudesse colocar seus pensamentos em ação, a esfera brilhante desapareceu. Nem mesmo Mangekyou Sharingan conseguiu acompanhá-la. Seus pés permaneceram imóveis, como se estivessem ancorados pelo próprio destino. Apenas seus olhos se moviam lenta e tensamente, baixando-se para o chão, de onde ele sentia um perigo intenso. A esfera radiante de movimento lento, que havia perdido a imprevisibilidade, agora pairava a centímetros de seus pés. Ela emitia uma luz intensa em todas as direções. Capítulo 914, lutando entre a vida e a morte. A luz primordial que Danzou enfrentou era um pouco diferente daquele que o grupo de Daru enfrentou. Naquela época Fujin não tinha a intenção de matá-los. Portanto, ele teleportou o jutsu aterrorizante para longe deles. Além disso, ele não detonou o jutsu imediatamente, dando a Yujito um tempo precioso para proteger seus companheiros de equipe. Infelizmente, Danzou não teve as mesmas oportunidades. O jutsu não só era mais poderoso devido aos ganhos de Fujin, como também se teletransportou a centímetros dele e explodiu imediatamente. Se Danzou estivesse alerta, pronto para usar a cintilação corporal ao primeiro sinal de perigo, talvez pudesse ter usado o jutsu, embora escapar do raio da explosão fosse uma questão completamente diferente. No entanto, Danzou estava mais interessado em estudar seu oponente e coletar mais informações. Ele nem teve tempo de tentar usar a cintilação corporal. Percebendo que não sobreviveria, Danzou ativou imediatamente o Izanagi. Nos últimos instantes em que ainda conseguia pensar, Danzou analisou rapidamente, desapareceu e reapareceu, exatamente como antes. Não há dúvidas. Ele está usando ninjutsu espaço-temporal. Caso contrário, meus olhos teriam visto. Não importa quão rápido seja o relâmpago. A luz emitida por luz primordial engolfou Danzou. Escusado será dizer que a luz não passava de um relâmpago intenso. A uma distância tão curta, destruiu o corpo de Danzou de dentro para fora, arruinando cada órgão e destruindo sua rede de chakra. Até mesmo seu braço direito, que continha a célula de Hashirama, foi completamente devastado. Akuro pousou de volta no chão, sem se dar ao trabalho de abrir os olhos para olhar para o cadáver desta vez. Ao contrário de Danzou, que ainda estava tentando decifrar as informações de Akuro, ele sabia quase tudo o que precisava saber sobre Danzou. Um Senbon apareceu em suas mãos enquanto ele permanecia imóvel. Quase um minuto depois, raios percorreram o Senbon, enquanto Akuro lançava em uma direção. Assim que o Izanagi desapareceu, a figura de Danzou reapareceu. Desta vez a cerca de 24 metros de distância de sua posição final e com os 2 Sharingans em seu braço cegos. Ao contrário de seu renascimento anterior, Danzou teve uma surpresa desagradável. Ele havia revivido no caminho do Senbon imbuído de relâmpago lançado por Akuro. Pior ainda, a ponta do Senbon estava a menos de 1 milímetro do centro de sua testa quando ele reapareceu.
Assim como nas 2 vezes anteriores, Danzou não teve chance de se esquivar. Desamparadamente, ele ativou o Izanagi novamente enquanto Sembon perfurava sua testa, deixando um pequeno, porém letal, buraco em sua cabeça. Momentos depois, seu corpo desabou para trás e ele caiu morto. Ao contrário da gama de emoções que Danzou experimentou em uma fração de segundo, Akuro permaneceu imóvel, sem qualquer reação. Ele pensou, Izanagi, transformando a realidade em ilusão e a ilusão em realidade. Impressionante, mas o processo de transformar a realidade em ilusão e a ilusão em realidade cria uma perturbação no tecido do espaço-tempo. Uma perturbação que posso sentir com muita clareza. Você simplesmente não tem sorte, Danzou. Fujin não havia pensado nesse aspecto antes. Ele estava preparado para matar Danzou 10 vezes. No entanto, quando Danzou reviveu pela primeira vez, ele claramente sentiu a perturbação, o que o levou a experimentar essa tática. Foi por isso que Fujin gastou tanto chakra usando luz primordial para forçar Danzou a usar Izanagi novamente. O cadáver de Danzou era prova de que funcionou. Fujin analisou, será que também posso usar isso contra o óbito? Talvez não. Ele pode ficar intangível instantaneamente. Precisarei de alguns clones na dimensão Kamui dele para matá-lo quando ele ficar intangível. No entanto, se eu tiver clones lá, o óbito não será uma grande ameaça de qualquer forma. Suponho que o fator mais importante seja a distância em que ele revive. Se for num raio de 100 metros, talvez eu tenha uma chance de repetir isso. Qualquer distância maior, e ele terá tempo suficiente para desviar. Seja como for, terei que esperar o Kakashi aprender o Kamui. Aí poderei explorar aquela dimensão e marcá-la por completo. Outro Sembon surgiu em suas mãos enquanto ele estava perdido em pensamentos. Imbuindo com relâmpagos, ele o brandiu mais uma vez. O olho de Danzou tremeu quando ele recobrou a consciência mais uma vez, desta vez mais longe do que antes, a quase 40 metros do último local. Ele mal teve tempo de se orientar quando uma picada aguda o atingiu na lateral do pescoço. Seus olhos se arregalaram quando o mundo girou mais uma vez. De novo. Suas pernas cederam e ele desabou como um fantoche com os fios cortados. O golpe preciso do Sembon em sua coluna garantiu a morte imediata. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para elaborar uma estratégia. Apenas uma frustração ardente e crescente nos milésimos de segundo antes que a escuridão o engolisse novamente. 1 minuto depois, outro olho ficou cego quando Danzou reapareceu, ofegante. Um lampejo de esperança surgiu em seus olhos, pois ele estava mais distante do que antes. Mas essa esperança se dissipou tão rápido quanto surgiu quando ele sentiu uma pontada na nuca. Com sua experiência, Danzou sabia que fora morto da mesma forma que nas 2 vezes anteriores. Ao ver o Sembon saindo por sua testa, uma nova emoção nasceu em Danzou, uma emoção que ele não sentia há décadas. Ele sentiu pavor. Aquilo não era uma batalha. Era uma execução. Danzou estava indefeso enquanto caía pela 5ª vez. Ele havia perdido metade do Sharingan do seu braço direito. Ele recobrou a consciência mais uma vez e desta vez, viu um Sembon imbuído de relâmpago bem em frente ao seu peito. Seus dentes se cerraram em pura frustração enquanto ele gritava em pensamento. Como? Como ele me encontra todas as vezes? Como eu quebro esse ciclo? Uma dor lancinante atravessou suas costelas quando Sembon o empalou. Um buraco se abriu em seu coração quando Danzou desabou novamente. Uma sensação de impotência e desamparo o dominou enquanto sua vida se esvaía. Era algo que ele não sentirá nem mesmo contra Hiruzen. Contudo, esses sentimentos se dissiparam tão rápido quanto surgiram. 1 minuto depois, Danzou reviveu novamente. No entanto, havia uma grande diferença desta vez. Danzou não apareceu em um local distante. Em vez disso, ele reapareceu no mesmo lugar onde morreu. Isso surpreendeu Akuro, que se perguntou, será que o local de renascimento dele é aleatório e ele deu azar, ou ele está revivendo propositalmente no mesmo lugar? Danzou, que mais uma vez viu a morte se aproximando, pensou, se ele consegue prever meu reaparecimento, é inútil trocar de posição. Aposto minha vida neste lugar. Apesar desses pensamentos, Danzou não tentou se esquivar do Sembon. Em vez disso, seu chakra se intensificou antes que ele fosse empalado novamente. Sua decisão surpreendeu Akuro, que murmurou, ele está. 1 minuto depois, Danzou reapareceu no mesmo lugar e imediatamente liberou seu chakra, lançando uma grande quantidade no ar. Uma brisa suave surgiu à sua frente, atingindo Sembon. Infelizmente era fraca demais para afetá-lo e sua testa foi perfurada mais uma vez. Akuro estalou a língua em sinal de irritação. Esse desgraçado. Tentando replicar minha técnica tão descaradamente. Você pode até ser descarado o suficiente para não pagar nenhum direito autoral ou taxa de licenciamento, mas eu vou cobrar de qualquer jeito. Com apenas 2 Sharingan restantes, além do olho de Shizui, Danzou reapareceu mais uma vez no mesmo local, seu chakra flamejando ainda mais intensamente. Conhecendo o ponto de ataque de Akuro, Danzou concentrou-se inteiramente no ponto entre os olhos, localizando imediatamente o Sembon imbuído de relâmpago. Uma fina camada de barreira de vento surgiu instantaneamente entre sua testa e o Sembon. Ao mesmo tempo, pequenas lâminas de vento apareceram ao redor do Sembon, tentando cortar o relâmpago nele contido. Nem é preciso dizer que os ataques fracos não foram suficientes para deter o Sembon. Devido ao seu ímpeto, as lâminas de vento não o afetaram muito, enquanto a barreira de vento era quase inexistente. O Sembon tocou sua testa, penetrando-a com pouca resistência. Penetrou meio centímetro em sua testa antes que Danzou o agarrasse com a mão direita. Embora suas tentativas não tivessem detido Sembon, elas o haviam desacelerado o suficiente. Mantendo-se à distância, Akuro sentiu o domínio do vento se formando ao redor de Danzou e pensou, suspiro, que vontade de viver feroz. Como eu suspeitava, nossa capacidade de aprender e criar aumenta exponencialmente quando estamos entre a vida e a morte. Ele já adquiriu um controle rudimentar sobre o domínio do vento. Uma pena. Danzou retirou o Sembon enquanto o sangue escorria pelo seu rosto. Contudo, não havia nenhum sinal de desconforto em sua expressão, apenas cautela e agressividade.
Ele finalmente havia rompido o ciclo. Continuou canalizando mais chakra para o domínio do vento e olhou para Akuro, pensando, Suzuki Fujin. Pensar que sua criação salvaria minha vida. Com o domínio do vento, minhas opções. Quando os olhos de Danzou pousaram em Akuro, ele o viu mantendo o selo de mão de confronto. Os olhos de Danzou se arregalaram ao sentir um súbito pressentimento de perigo. Apesar de Akuro não estar realizando nenhum ataque direto e estar dentro de seu pequeno domínio do vento, seus olhos rapidamente se voltaram para o chão quando ele finalmente percebeu onde estava pisando. Selos explosivos. Centenas de selos explosivos. Bum! Capítulo 915. Julgamento Divino. Bum! Em circunstâncias normais, Danzou teria facilmente sentido, seja pela percepção sensorial ou por seus instintos como grão-mestre de Fuinjutsu, a presença de um grande número de selos explosivos sob seus pés. Infelizmente para ele, as circunstâncias eram tudo menos normais. Para sobreviver, ele teve que concentrar todas as suas forças em deter o Senbon imbuído de relâmpago. Ele também sabia que não havia motivo para Akuro lançar apenas um Senbon. Portanto, ele também estava atento a possíveis ataques subsequentes. Isso fez com que ele perdesse um detalhe crucial por um segundo. No instante em que percebeu o perigo, Akuro detonou selos explosivos. O domínio do vento, apesar de todas as suas peculiaridades, era impotente contra esse ataque oculto. Afinal, os ventos não eram compostos de nada além de ar. Podiam desviar ataques e até dispersar ondas de choque até certo ponto, mas era inútil quando o usuário entrava em contato com os selos explosivos. Um estrondo colossal ecoou pela floresta. Tremores foram sentidos a vários quilômetros de distância, fazendo com que os animais selvagens fugissem apavorados. Fujin não estava muito preocupado com a possibilidade de atrair ninjas de Konoha, pois já havia explorado a área com sua técnica de percepção espaço-temporal. Quando a poeira baixou, a figura deplorável de Danzou apareceu. Seu corpo era uma massa retorcida de carne, sangue e cinzas. Onde antes estavam suas pernas, agora restava pouco mais que ruínas. Sua perna esquerda terminava em um toco irregular e carbonizado logo abaixo do joelho, a carne enegrecida e aberta, expondo o branco do osso estilhaçado. Sua perna direita estava mutilada a ponto de ser irreconhecível, quase completamente arrancada até a coxa. Pedaços soltos de músculo e pele pendiam do que restava, contraindo-se espasmodicamente com os sinais nervosos remanescentes. Sangue jorrava de ambas as feridas, formando uma poça sob ele, escuro e espesso. A explosão também não poupou o resto dele. Seu abdômen e peito estavam cobertos por dezenas de perfurações, estilhaços de destroços e rochas incrustados em seu torso como espinhos afiados. Seu manto estava rasgado, um lado derretido em sua pele enquanto o outro pendia solto, chamuscado e esvoaçante. A pele de seu braço esquerdo havia se desprendido em vários lugares, revelando tecido cru e cheio de bolhas por baixo, que soltavam um líquido amarelo nauseante. Parte do osso de seu antebraço estava visível onde a carne havia sido arrancada por completo. Seu rosto não estava em melhor estado. Um pedaço de carne acima da sobrancelha esquerda havia desaparecido, e sua boca sangrava abundantemente. Seu olho esquerdo estava parcialmente fechado devido a queimaduras, a pele inchada e vermelha. Poeira cobria todo o seu corpo, misturando-se com suor e sangue para formar uma pasta grotesca que se agarrava a cada ferida. Sua respiração era irregular, úmida e superficial, como se seus pulmões tivessem sido parcialmente colapsados ou perfurados pela força da explosão. Apesar dos ferimentos catastróficos, o olhar de Danzou nunca se desviou de Akuro, penetrante, avermelhado e ardendo em descrença. Fúria e a nauseante constatação de que fora enganado mais uma vez. Seu Sharingan ainda girava fracamente em seu olho direito, mas não havia triunfo em seu brilho, apenas o peso de um corpo levado ao limite. Mesmo assim, ele não parou de liberar mais chakra no ar e transformá-lo em ventos. Suportando toda a dor e humilhação, ele continuou se agarrando desesperadamente à vida, buscando qualquer esperança de sobrevivência. Ao ver Akuro levantar o braço e apontar o dedo para ele, Danzou ignorou a dor e analisou. Pensar que o limite de 1 minuto do Izanagi seria uma desvantagem em vez de uma vantagem. Ele pode armar armadilhas para mim sem que eu perceba. Reviver no mesmo lugar só piorou as coisas. No entanto, eu não tinha escolha, pois fazer o contrário levaria à morte instantânea. Akuro, eu o subestimei. Ele é arrogante e aproveita ao máximo qualquer brecha que encontra. Essa não é a postura de um antigo especialista, a menos que ele seja descarado desde o início. Enquanto eu tive apenas uma fração de segundo para me preparar, ele teve mais de 1 minuto a cada vez. Como devo lidar com isso? Só me resta um olho. E então só me restará o olho de Shizui. Não tenho outra escolha a não ser usar o Izanagi com ele também? Ao ser atingido por um raio, Danzou pensou. Por sorte, ele não me matou imediatamente desta vez. Sobrevivi por quase meio minuto. Terei que usar sua arrogância para virar o jogo. O raio atingiu o buraco em sua testa, perfurando e fritando o cérebro de Danzou, matando-o instantaneamente. Akuro olhou para sua posição sem abrir os olhos e se perguntou. Será que isso é punição suficiente para seus atos? Provavelmente não. Bem, tanto faz. Quem me nomeou para garantir que o karma seja equilibrado? De qualquer forma, ver Danzou lutando pela vida tem sido bastante divertido. Eu não imaginava que ele desperdiçaria quase todos os seus Sharingans apenas para lidar com a vulnerabilidade de Izanagi, a minha técnica de percepção espaço-temporal. A fraqueza é alarmante demais, embora tenha mais a ver com a forma como Danzou usou o jutsu. Se ele tivesse usado isso como um trunfo, como Obito faz, em vez de usar para testar minhas habilidades, a situação teria sido bem diferente. Claro, a maior desvantagem que Danzou enfrentava era o meu conhecimento sobre suas habilidades.
Enfim, está quase na hora de acabar com isso. Alguns segundos depois, Danzou reviveu mais uma vez. Apenas um olho em seu braço direito ainda não havia perdido a visão. E Danzou estava determinado a garantir que continuasse assim. Havia, porém, uma grande diferença em seu reaparecimento desta vez. Em vez de reviver no chão, ele reapareceu a 10 metros de altura e a cerca de 15 metros de distância de onde estava antes. Isso garantia que ele não estaria no epicentro de quaisquer novas armadilhas que Akuro pudesse ter preparado enquanto permanecesse dentro do alcance de seu domínio do vento. Repetindo suas ações anteriores, ele parou o Sembon imbuído de relâmpago, desta vez quando este havia penetrado apenas 3 milímetros em sua testa, antes de arremessá-lo e jogá-lo para longe em um movimento fluido. Sem hesitar, ele controlou os ventos e os concentrou sob seus pés, antes de lançar fortes rajadas em direção ao solo e alçar voo para o céu. Ao mesmo tempo, enxugou o sangue que escorria por sua testa e golpeou o ar com a mão. Jutsu de invocação. Uma fumaça cobriu a área quando um gigante surgiu sob os pés de Danzou. Olhando para Baku, Danzou finalmente soltou um suspiro de alívio. Finalmente quebrei a corrente. Mas preciso ter cuidado. Se eu morrer de novo, não terei tempo para fazer preparativos como desta vez. Terei que sacrificar o olho de Shizui e não será suficiente. Danzou lançou um olhar para Akuro, que permanecia impassível com os olhos ainda fechados, como se a criatura à sua frente não representasse nenhuma ameaça. Danzou não se importou com a arrogância dele. Era com isso que contava depois de ter sido vítima de uma tática mortal. Pensou, hora do meu contra-ataque. Você não deveria ter aberto mão da sua vantagem. Diante de Akuro, Baku ergueu sua tromba gigantesca e abriu sua enorme boca. Ele estava prestes a inspirar profundamente para usar sua poderosa habilidade de sucção, quando congelou, assim como seu invocador. Seus olhos se voltaram para o céu ao mesmo tempo. Em termos de tamanho, Baku era extremamente grande. Pouquíssimas invocações se comparavam a ele nesse aspecto. Contudo, naquele momento, tanto Danzou quanto sua invocação se sentiram completamente insignificantes. Acima deles, erguia-se um dragão colossal forjado em puro relâmpago, seu corpo serpentino serpenteando pelos céus tempestuosos, estendendo-se das nuvens de tempestade até meras centenas de metros acima do solo. Sua forma crepitava com arcos de energia ofuscantes, cada movimento desencadeando estrondos trovejantes que reverberavam pelo céu. Seus olhos fitavam o mundo mortal como os de um deus. Da perspectiva de Baku, o dragão relâmpago parecia menos um jutsu e mais um castigo divino. Com uma expressão atônita, Danzou percebeu. É por isso que ele não usou o segundo ou terceiro Sembon, nem nenhum outro ataque. Ele não se importava se eu sobrevivesse ou não. Não, meu sofrimento é apenas uma fonte de diversão para ele, me dando esperança e logo em seguida a extinguindo. Raramente em sua vida Danzou sentirá tanto ódio por outro ser. Ao mesmo tempo, o pavor que o invadia se intensificava. Os planos de Akuro se sucediam, cada um mais letal que o anterior. Danzou podia ver o imenso poder do dragão relâmpago. Ele compreendia claramente o quão mínimas eram suas chances de sobrevivência. Sentindo o desespero e o ódio de Danzou, Akuro deu uma risadinha interna. Tenho que te agradecer por ter criado as condições necessárias para o Kirin. Embora eu temesse não conseguir usá-lo, considerando a facilidade com que você morria. Você usará o último Sharingan comum para outro Izanagi, ou criará uma defesa contra o meu Kirin? Sempre me perguntei o que Baku poderia fazer além de sua habilidade de sucção. Capítulo 916. Quais são as intenções de Akuro? Ao ver o enorme dragão relâmpago caindo em sua direção, Danzou instintivamente controlou todos os ventos em seu domínio para interceptar o Kirin de Akuro. Imediatamente percebeu, não vai funcionar. Ainda não tive tempo de dominar esse jutsu. Nem a escala do jutsu, nem meu controle sobre ele se comparam aos de Fujin. Sem mencionar que a maior parte do meu domínio do vento está no nível do solo. Embora Danzou tenha concentrado grande parte de seu chakra no domínio do vento, sua intenção era sobreviver ao Sembon de Akuro. Quando Danzou se lançou em direção ao céu, a maior parte do domínio do vento ficou para trás. Danzou não conseguiu criar um manto de vento como Fujin. Embora o domínio do vento não fosse completamente imóvel e pudesse ser movido para sua nova localização, já que Danzou não havia se deslocado muito, ele simplesmente não tinha tempo para fazê-lo. De repente, Baku ergueu a boca em direção ao céu e começou a sugar tudo, numa tentativa de engolir Kirin. Contudo, Kirin não era uma entidade física nem uma construção de chakra. Era puro relâmpago natural. Baku não estava disposto a engolir algo tão perigoso e, na verdade, quis recuar ao ver o dragão relâmpago. Infelizmente, ele estava impotente diante da influência de Danzou. Ao mesmo tempo, Danzou estendeu o braço direito, criando uma árvore enorme nas costas de Baku. Devido à força de sucção de Baku, a trajetória de Kirin estava prestes a ser afetada. Mas antes que isso pudesse acontecer, um novo dragão relâmpago menor surgiu de uma das escamas do enorme dragão relâmpago. Ele se dirigiu diretamente para a boca de Baku, enquanto os outros continuaram em direção a Danzou. Danzou franziu a testa. A habilidade de Baku reduziu o poder do relâmpago em apenas 20%. O dragão relâmpago invadiu o domínio do vento de Danzou, avançando ileso pelas lâminas do vento, e atingiu a árvore que Danzou criou com a ajuda das células de Hashirama. Pressentindo o confronto, Fujin observou. Defesa impressionante. Como esperado de alguém como Danzou. Se meu Kirin tivesse sido criado às pressas ou se Danzou tivesse notado antes, talvez ele pudesse ter se defendido. Infelizmente, como Fujin havia calculado, as defesas de Danzou falharam diante de seu poderoso ataque. Na história original, Danzou usou a árvore para desviar uma flecha disparada pelo Susanoo de Sasuke. No entanto, a escala do Kirin era muito maior. Alterar ligeiramente sua trajetória não foi suficiente.
Danzou precisava bloquear o ataque por completo, algo que ele não conseguiu fazer. O relâmpago atravessou a árvore gigantesca antes de atingir Danzou num piscar de olhos. Ele nada pôde fazer a não ser ativar o Izanagi mais uma vez. Ao mesmo tempo, o pequeno dragão relâmpago entrou na boca de Baku. Um grito de dor ecoou pela floresta enquanto Baku desaparecia numa enorme nuvem de fumaça, seu paradeiro desconhecido. Enquanto isso, os restos mortais carbonizados de Danzou caíam no chão. Fujin analisou pensativamente. Eu esperava que Baku usasse os ventos para suprimir o relâmpago. Acho que não. Embora sua habilidade de sucção seja impressionante, ele tem pouco controle sobre os ventos além disso. E embora o relâmpago seja fraco contra o vento, o Kirin está em um nível completamente diferente em comparação com o jutsu básico de fogo do Sasuke. Acho que esperava demais do Baku. Ou talvez ele tenha habilidades que não sejam tão boas em confrontos diretos. Ele refletiu por um instante antes de deixar o pensamento de lado. Sua curiosidade por Baku havia diminuído consideravelmente após testemunhar seu fraco desempenho. Em vez disso, ele se perguntou, onde Danzou ressuscitará desta vez? Perto do que restou de seu domínio do vento? Ou tentará a sorte em outro lugar? Coitado, ele está sob tanta pressão que pode sofrer um ataque de ansiedade ao ressuscitar. Lutar entre a vida e a morte enquanto é alimentado com mentiras continuamente. Quanto karma negativo ele acumulou para merecer isso em sua velhice? Pela primeira vez, Fujin sentiu pena de Danzou. Se Danzou tivesse ouvido os pensamentos de Fujin, talvez tivesse vomitado sangue de pura raiva. Fujin não só estava ciente dos atos nefastos de Danzou, como era diretamente responsável pelo estado em que ele se encontrava. Para alguém como Danzou, ser alvo de pena era muito mais humilhante do que sofrer no campo de batalha. Um minuto depois, Danzou reviveu pela 10ª vez. Mais uma vez, ele reapareceu no ar, em uma área na fronteira de onde seu domínio do vento estava ou deveria estar. Ele imediatamente tentou controlar os ventos, mas percebeu que não conseguia. Seu domínio do vento não existia mais. O pavor tomou conta de sua mente ao perder uma de suas únicas esperanças de sobrevivência. Danzou usou instintivamente o jutsu investida do assassino para se lançar para longe da localização de Akuro. Enquanto voava, ele percebeu de repente, que estranho. Como não fui atingido? Hein? Danzou observou atentamente os arredores ao pousar a certa distância. Akuro estava parado, sem se mover, e Danzou não percebeu nenhum ataque surpresa. Rapidamente analisou. Akuro não conseguiu detectar minha posição desta vez? Não, isso não faz sentido. Por que ele não me atacou? Após ter experimentado uma falsa sensação de segurança diversas vezes, Danzou elevou a guarda e ficou o mais alerta possível. Enquanto Danzou tensionava o corpo e se preparava para outra emboscada, uma estranha sensação percorreu seu ombro direito. Começou de forma sutil, como uma pulsação surda logo abaixo da pele, mas rapidamente se transformou em uma dor latejante e violenta. Ele olhou para baixo bruscamente, os olhos semicerrados ao ver os músculos ao redor do ombro se contraindo de forma anormal. As veias saltavam, pulsando como fios desencapados sob a pele. Antes mesmo que pudesse começar a suprimir a dor com chakra, uma forte pontada explodiu em seu ombro, e todo o seu braço direito se contraiu violentamente. No instante seguinte, arrancou-se de seu corpo. Não com um corte limpo, mas como se o membro tivesse sido rejeitado, músculos se rompendo, nervos estalando como fios sobrecarregados. O braço grotesco e meio mutilado caiu no chão com um baque úmido, ainda se contraindo levemente, como se não tivesse certeza de que não fazia mais parte dele. Tendo previsto isso, Fujin pensou, você esgotou todos os 10 Sharingans embutidos em seu braço. Sem o chakra Yin deles para contrabalançar o chakra Yang invasivo de Hashirama, o equilíbrio Yin-Yang ficou em ruínas. Talvez você pudesse ter resistido temporariamente com seu próprio chakra, mas você o tem usado de forma bastante liberal, Danzou. Usar o olho de Shizui mais de uma dúzia de vezes em rápida sucessão, lançar vários jutsus de vento e vácuo, ativar o Izanagi 10 vezes, canalizar uma grande parte do seu chakra para o domínio do vento, invocar Baku e usar a liberação de madeira. Você pode ter implantado as células de Hashirama no seu braço, mas não possui as reservas de chakra dele. Inicialmente, Danzou era cuidadoso com suas reservas de chakra e planejava seus movimentos com base nisso. No entanto, quando caiu na armadilha mortal e morreu repetidamente, ele não podia mais se dar ao luxo de priorizá-las. De que adiantaria seu chakra se ele não estivesse vivo para usá-lo? Como resultado, ele não se conteve durante suas 2 últimas vidas, impactando substancialmente suas reservas de chakra. Danzou encarou o braço direito decepado com uma expressão atonita. O outrora poderoso braço, repleto de Sharingas e fortalecido com as células de Hashirama, agora era uma massa apodrecida de olhos cegos e carne corrompida, fora de seu controle. Um coquetel perverso de reação de chakra, rejeição celular e desequilíbrio yin-yang finalmente o alcançara. Ele cerrou os dentes e voltou sua atenção para Akuro, que surpreendentemente ainda não havia atacado. Sentindo seu olhar odioso, Akuro deu uma risadinha. Por que você está tão surpreso? O equilíbrio yin-yang é a verdade fundamental deste mundo. Mesmo com esses Sharingans, seu braço estava pendendo para o chakra yang devido ao chakra yang invasivo de Ashura. Se você não o contivesse com selos na maior parte do tempo, ele acabaria ficando fora de controle. Agora que você esgotou o chakra yin desse braço, o resultado era óbvio. É claro que Danzou entendeu tudo, mas isso não tornou a situação mais fácil de aceitar. Ele não respondeu. Em vez disso, manteve-se vigilante enquanto considerava rapidamente suas opções. O estado dele era realmente terrível. Quebrando o silêncio, Akuro continuou em tom zombeteiro. Com muito medo de falar agora, Danzou da raiz. Vou te dar uma última chance de sobreviver. Jure fidelidade a mim ou siga seus subordinados para a sepultura. A oferta de Akuro surpreendeu Danzou mais uma vez.
Ele imediatamente percebeu. É por isso que ele não me atacou desta vez. Ele me matou 10 vezes sem se ferir uma única vez. Ele queria estabelecer sua dominância e incutir medo em minha mente para que eu não tivesse outra escolha a não ser sucumbir. Apesar de perceber que não tinha opções, Danzou analisou. Mesmo que eu ainda não tenha terminado, não consigo derrotá-lo em um confronto direto. Não importa a tática que eu use. Isso é melhor. Enquanto eu viver, haverá inúmeras oportunidades para assassiná-lo. Eu poderia. Não. Usar a habilidade de Shizui é muito arriscado. Esta provavelmente é minha última oportunidade. Se eu alarmar, minha vida estará acabada. Preciso fazê-lo cair sob o efeito do genjutsu do Sharingan para me dar uma brecha. Mesmo que leve algum tempo para ter sucesso, posso obter muitas informações valiosas de Akuro. Sim, este é o caminho ideal. No entanto, não posso parecer muito ansioso para que ele não desconfie. Além disso, preciso ficar atento a qualquer selo desconhecido. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 917. Uma parceria se forma. O retorno de Danzou à política. Sim, este é o caminho ideal. No entanto, não posso parecer muito ansioso para que ele não desconfie. Além disso, preciso ficar atento a qualquer selo desconhecido. O raciocínio de Danzou era exatamente como Fujin havia previsto. Era a opção mais lógica. Entre a vida e a morte, qualquer pessoa sensata e não suicida escolheria a vida. Se Danzou fosse forçado a fazer algo que contrariasse seus interesses e princípios morais, ele sempre poderia optar por buscar a morte naquele momento. O resultado não seria pior do que morrer imediatamente. Danzou respondeu. Antes de responder, quero saber por que você quer que eu jure fidelidade? Akuro deu uma risadinha. O que você acha? Danzou respondeu sem pensar muito, pois já havia analisado a situação. Meu primeiro pensamento foi que você precisava de subordinados para ajudá-lo contra os antigos especialistas restantes. Mas se eles são tão fortes quanto você disse, não há muito que eu ou outros possamos fazer. Portanto, suspeito que você precise da minha ajuda para recuperar suas forças. Akuro balançou a cabeça. Não se ache tão importante. Você não pode me ajudar nem na batalha nem na minha recuperação. Além de Agoromo, não houve nenhum ninja daquela época capaz de interferir em nossa guerra. Nem mesmo seus filhos conseguiram. Contudo, isso não significa que não existam gênios em todas as épocas. Embora fracos demais para lutar ao nosso lado, alguns conseguiram criar técnicas que transcendem seu tempo. Técnicas com tamanha profundidade e inovação que até mesmo aqueles de nós que estão no auge podem aprender com elas. Algumas servem como armas secretas em nosso arsenal. Outras inspiram ideias, aprimoram nossas habilidades ou nos impulsionam a evoluir além de nossos limites atuais. É esse tipo de valor que busco. Os olhos de Danzou se arregalaram. Ele havia pensado em várias possibilidades e se inclinado mais para a ideia de Akuro querer desenvolver uma força pessoal. Mas o que Akuro dissera nem sequer lhe passará pela cabeça. Embora suas palavras parecessem lógicas, eram extremamente bizarras. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Akuro apontou para o braço decepado de Danzou e disse, por exemplo, a técnica que você demonstrou para transformar a realidade em ilusão e a ilusão em realidade. É rudimentar na execução e repleta de falhas, mas o conceito central é brilhante. Com os ajustes certos, essas fraquezas poderiam ser corrigidas. Infelizmente, minha liberação Yin não é refinada o suficiente para recriá-la sem aqueles olhos. Mas se alguém como o Criador do Abismo descobrisse isso, ele a perseguiria como um possuído. Um sorriso gélido curvou os lábios de Akuro. Naturalmente não permitirei que isso aconteça. Sua primeira tarefa será simples. Diga-me todas as almas que conhecem essa técnica. Cada uma delas morrerá antes de acordar. Essa técnica se perderá no tempo. Apesar de suas palavras, Danzou não sentiu nenhum indício de intenção assassina vinda de Akuro. O tom de Akuro não era ameaçador nem raivoso. Era calmo, quase casual, como se estivesse falando do tempo. Ele não via os ninjas desta era como inimigos, obstáculos ou mesmo desafios. Danzou ignorou isso rapidamente e, em vez disso, concentrou-se no aspecto mais importante. Ele pensou, uma oportunidade. Posso usar isso para colocar Akuro contra aqueles que considero um estorvo. Se jogar minhas cartas direito, posso usar isso para pavimentar o caminho para o cargo de Hokage. Mesmo que meus alvos não saibam sobre Izanagi, posso dizer que suspeito que saibam, embora eu não possa exagerar nisso. Vai ser complicado, mas já executei planos muito mais improváveis. A maior ameaça aqui são as palavras dele. Todos morrerão. Isso pode me incluir também, quando eu não for mais útil a ele. Terei que eliminá-lo antes que esse dia chegue. A expressão de Danzou não mudou. Ele processou as palavras de Akuro em silêncio, sua mente trabalhando furiosamente por trás da fachada calma. Embora seus alarmes internos soassem diante da ameaça de Akuro, ele sabia que não devia demonstrar fraqueza. Em vez disso, respondeu com uma postura desafiadora e serena. Não posso trair Konoha, afirmou ele categoricamente e continuou. Minha lealdade à vila é absoluta. Estou disposto a servir aos seus interesses, mas não ao custo da destruição de Konoha. Akuro inclinou a cabeça com a expressão escondida atrás da máscara e perguntou, é lealdade ou vaidade falando? Danzou respondeu, você mesmo disse. Sempre existem alguns gênios em cada era. Konoha abriga mais deles do que qualquer outra vila. Se você está realmente interessado em colecionar técnicas e mentes que desafiam o tempo, então Konoha é o seu melhor investimento. Após uma pequena pausa, Akuro deu uma risadinha e perguntou divertido, você está negociando em nome da sua vila? Danzou respondeu sem hesitar, sim. Deixe Konoha sobreviver à guerra que se aproxima e, em troca, podemos oferecer algo de valor. Não apenas conhecimento ou técnicas, mas cooperação.
Vocês não precisam de nossa força, mas poderíamos cooperar na pesquisa de técnicas novas ou avançadas. Não conheço as capacidades de seus camaradas, mas nenhuma outra vila ninja pode oferecer o mesmo a vocês. Akuro balançou a cabeça. Deixar sua vila sobreviver? Receio que isso não esteja em minhas mãos. A guerra divina consome tudo. Somente aqueles predestinados ou abençoados com sorte divina podem escapar de suas garras. Danzou franziu a testa, mas era apenas para inglês ver. Ele analisou secretamente. Como eu suspeitava, ele não consegue controlar os eventos depois que os outros acordam. No entanto, ele pode simplesmente ter mentido para mim e não havia nada que eu pudesse fazer, pelo menos não abertamente. Mesmo que seu estilo de luta seja desprovido de vergonha, ele parece mais honrado. Contudo, isso também pode ser porque eu não tenho nenhuma ficha e estou completamente à sua mercê. Danzou respondeu, uma pena. Contudo, contanto que você não ataque Konoha, eu proporia a mesma cooperação. Talvez o seu conhecimento por si só aumentasse nossas chances de sobrevivência. Danzou olhou atentamente para Akuro, aguardando sua resposta. Ele analisou, pela minha análise, ele não terá problemas com isso, embora possa impor mais condições. Não posso mais contar com a mina de cristal relâmpago para voltar à política de Konoha. Em vez disso, o acordo com Akuro me permitirá retornar ao conselho. Para surpresa de Danzou, Akuro respondeu com indiferença, como desejar. Ele não impôs nenhuma condição nem negociou mais nada. Mais uma vez, Akuro demonstrou o quanto desprezava os ninjas da era atual. Contudo, Danzou não se importou. O acordo de Akuro lhe trouxera 2 grandes benefícios. O primeiro, sem dúvida, era sua vida. Danzou ainda podia lutar, mas já não tinha certeza de que sairia vivo dali. Em segundo lugar, suas ambições reacenderam. Danzou imediatamente planejou. Ótimo. Agora posso voltar ao conselho. Usarei a questão do Izanagi para me livrar de algumas figuras desagradáveis. No entanto, não devo mirar em Tsunade por enquanto. Fujin pode ter um acordo secreto com Akuro, então também não posso colocá-los um contra o outro. Não posso ser impaciente, pois haverá várias outras oportunidades no futuro. Por ora, devo criar um conflito entre Akatsuki e Akuro. Itachi pode usar o Izanagi, assim como os outros Uchiha, segundo o relatório de Fujin. Se Akuro matar os 2, posso direcioná-lo para o líder da Akatsuki, o portador do Rinnegan. Independentemente de quem vencer, eu sairei ganhando. Seria melhor se Pen matasse Akuro, mas as chances são muito baixas. Mesmo que Akuro perca, é improvável que ele morra. Enquanto Danzou calculava rapidamente seus planos futuros, Akuro caminhou em sua direção, com os olhos ainda fechados e selados, e disse: Não se esqueça da minha primeira tarefa. Ainda quero todos os nomes ligados àquela técnica. Mesmo que você apenas suspeite deles, quero saber o nome. Entendeu? Danzou ficou ligeiramente tenso ao ver Akuro se aproximando, mas manteve a compostura e respondeu, entendo. A apenas um passo de Danzou, Akuro parecia satisfeito. Ele assentiu em aprovação, aparentemente contente com a nova atitude de Danzou. De repente, os instintos de Danzou se aguçaram quando o ar ao redor de Akuro se distorceu com uma imensa energia de relâmpago. Os olhos de Danzou captaram um manto de relâmpagos aparecendo instantaneamente ao redor do corpo de Akuro, enquanto seu braço direito surgia repentinamente diante do rosto de Danzou. Mais uma vez, Danzou instintivamente quis usar o Izanagi, mas estava lento por vários motivos. O olho de Shizui era valioso demais para ser desperdiçado dessa maneira. Além disso, Danzou não conseguia entender onde a conversa tinha dado errado. Infelizmente, ele não teve tempo para analisar nem outra opção. Tentou usar o Izanagi, mas, surpreendentemente, falhou. Num instante, Akuro mergulhou os dedos na órbita ocular direita de Danzou com precisão cirúrgica e arrancou o Sharingan de Shizui. Naquele momento, apenas 2 pensamentos passavam pela mente de Danzou. Algo interferiu no meu fluxo de chakra. E a velocidade de Akuro agora mesmo era várias vezes maior do que quando ele lutou comigo antes. É comparável a de A. Capítulo 918. Um grande choque. Danzou estava em um turbilhão emocional. Algumas horas antes, ele receberá uma mensagem de seus subordinados que lhe oferecia uma oportunidade de retornar à política. Antes que pudesse aproveitar a chance, Akuro a reivindicou. Isso não incomodou Danzou, que, ao contrário, viu a situação como uma oportunidade de se livrar do misterioso ninja. Contudo, Danzou perdeu todos os seus subordinados na batalha que se seguiu. Durante o combate, Akuro surpreendeu constantemente. O olho de Shizui, que continha um genjutsu que infundia pavor em seus inimigos, provou-se ineficaz contra Akuro. Embora suas forças físicas parecessem semelhantes, Akuro sempre mantinha uma vantagem. Seu maior trunfo se transformou em uma armadilha que quase lhe custou a vida. Sua invocação foi dizimada por um jutsu do qual ele nunca ouvirá falar. A única razão pela qual sobreviveu foi a misericórdia de seu oponente. Quando ele estava à beira do desespero, Akuro não só lhe ofereceu uma tábua de salvação, como também renovou suas esperanças para o futuro e reavivou suas ambições em declínio. Infelizmente, suas esperanças foram extintas ainda mais rapidamente quando Akuro fez um movimento que desafiou toda a lógica. Com um ataque surpresa, ele arrancou o olho de Shizui antes que Danzou pudesse lançar outro Izanagi. Com Danzou já não possuindo o olho de Shizui, Fujin não tinha mais motivos para manter os olhos selados. Finalmente abrindo os olhos, ele olhou para o olho em sua palma e suspirou internamente. Tanto planejamento para garantir que ele não destruísse este olho. Não sei bem como vou usar isso, considerando que ainda não usei os olhos do Akiko, mas é uma carta na manga bem-vinda. Não posso usá-la abertamente, assim como os olhos do Akiko. Talvez eu possa fingir uma luta entre mim e o Akuro e alegar que recuperei o olho dele. Eu também poderia dizer que perdi meu olho direito naquela batalha e, portanto, o substituí pelo olho do Shizui. Não é como se alguém fosse ousar me pedir para entregá-lo. Dito isso, terei que esperar até estar pronto ou desesperado para transplantar este olho. Embora sua capacidade seja grande, também apresenta muitas desvantagens. Não preciso fazer isso agora.
Fujin sabia o quanto Kakashi havia sofrido por causa do transplante do olho de óbito. Isso impôs uma enorme pressão sobre seu chakra e resistência. Fujin poderia selar o olho como Danzou, afinal, ele não tinha valor sentimental para ele, ao contrário dos fortes sentimentos que Kakashi nutria pelo olho de óbito. No entanto, Fujin não tinha certeza da eficácia do selo sem as células de Hashirama para equilibrar o Mangekyou Sharingan. Era por isso que ele não tinha pressa em tomar uma decisão. O olho na mão de Fujin desapareceu. Enquanto Fujin estava feliz com seus ganhos, Danzou estava exatamente no oposto. Além da turbulência emocional que sentia, Danzou também estava tomado por uma profunda confusão. Ele não conseguia mais entender o motivo por trás da ação de Akuro. Ao olhar para trás, seus olhos encontraram os de Akuro, que o encarava de volta. No instante em que seus olhares se cruzaram, Danzou teve certeza de uma coisa. Seus instintos, sua experiência de mais de meio século, gritavam, ele quer me matar. Quando a figura de Akuro se tornou borrada novamente, Danzou arrancou seu manto e gritou, se você quer me matar, terá que pagar o preço. O selo dos 4 símbolos invertidos apareceu no peito de Danzou. Tinta negra jorrou em 4 direções a partir do centro do selo, cada rastro formando um símbolo espesso e sinistro que pulsava com chakra amaldiçoado. Do ponto de convergência do selo, uma escuridão sobrenatural começou a se expandir, como um vazio rasgando a própria realidade. Para surpresa de Danzou, Akuro continuou se aproximando dele em vez de recuar com sua imensa velocidade. Antes que o selo pudesse consumir Danzou, Akuro passou por ele em um instante, sua mão fazendo um gesto como se fosse agarrar o rosto de Danzou. Ele não chegou a agarrar o rosto de Danzou, mas ainda assim parecia que Akuro havia agarrado algo etéreo e invisível a olho nu. Sua figura desapareceu tão rápido quanto apareceu. Enquanto Akuro escapava do alcance da escuridão avassaladora que se espalhava do selo do símbolo invertido dos 4. O selo dos 4 símbolos invertidos consumiu o corpo sem alma de Danzou enquanto Akuro aparecia a quase 1 quilômetro de distância, segurando a alma de Danzou em sua mão. A alma de Danzou percebeu que seu ataque suicida também havia falhado completamente. Antes que pudesse entender qualquer outra coisa, alguns raios penetraram sua alma, destruindo sua consciência. Infelizmente para você, meu conhecimento sobre almas é extremamente bom graças a Tsunade. Este é o seu fim, Danzou. Fujin pensou enquanto olhava para a alma imóvel de Danzou. Fujin não pôde deixar de sentir uma estranha sensação de perspectiva. Ao transmigrar para o mundo ninja, Danzou era a figura que Fujin mais temia instintivamente. Ele era imprevisível, manipulador e detinha imenso poder e influência. A mera ideia de ser notado por ele já havia sido suficiente para alterar o destino de Fujin. Embora Danzou só tenha conhecido Fujin depois que este já havia alcançado o nível S de ninja, ele, sem saber, causou um grande impacto em Fujin. Sua presença obrigou Fujin a esconder seu talento e força durante seu tempo na academia. Mesmo depois de se formar, Fujin não ousou revelar todas as suas cartas. Foi somente após o massacre Uchiha e a derrota da raiz por Hiruzen que Fujin relaxou a guarda. Sua influência sobre Fujin fora tão grande que manter seu poder oculto tornou-se um hábito natural para Fujin. Tal era a pressão que ele exercia sobre Fujin sem perceber. E no entanto lá estava ele, segurando a alma de Danzou em sua mão. Não em triunfo, não em vingança, mas como alguém que há muito havia deixado esse medo para trás. Foi um momento silencioso e pessoal de percepção, de progresso. Um reconhecimento silencioso de quão longe ele havia chegado. Ao ver a alma de tal pessoa em sua mão, Fujin sentiu uma estranha satisfação pela distância que havia percorrido. O momento foi ainda mais impactante do que quando Fujin forçou Orochimaru a recuar ou quando quase matou Obito, apesar de ambos serem mais formidáveis que Danzou. Fujin balançou a cabeça, controlando seus pensamentos e concentrando-se na alma de Danzou. Então, me diga o quão ferrada foi a sua vida. Sem perder tempo, Fujin começou a ler as memórias de Danzou diretamente de sua alma. Obviamente, seu principal alvo era o Jutsu Edo Tensei, mas havia muito mais que ele queria aprender, mesmo que nunca o tivesse usado. Izanagi era sem dúvida tentador. Fujin também queria verificar se Danzou conhecia Izanami. Ele também estava interessado em saber como Konoha havia experimentado com as células de Hashirama. Rapidamente, ele se viu absorto em extrair todas as informações da alma de Danzou sem causar-lhe mais danos. Devido à partida repentina de Danzou de Konoha, o quartel-general da Anbu estava um tanto tenso. Eles aguardavam novas instruções do gabinete do Hokage. Boa parte dos ninjas da Anbu eram ex-ninjas da raiz, que foram recrutados e reeducados por Hiruzen após o confronto entre Fujin e Danzou quase 2 anos e meio atrás. Eles se sentiam divididos, mas estavam preparados para fazer o que fosse necessário para a segurança de Konoha. Numa das salas de treinamento, 2 Anbu mascarados treinavam em silêncio. O mais alto usava uma máscara de tubarão, seus movimentos eram precisos e agressivos. Seu oponente com uma simples máscara de tanuki bloqueava e desviava cada golpe com precisão mecânica. De repente, ambos congelaram, com os olhos arregalados em descrença. Ambos murmuraram ao mesmo tempo, sumiram. Eles examinaram suas línguas e perceberam que o selo de erradicação da língua amaldiçoada não estava mais presente. A pessoa que usava a máscara de tanuki disse, rápido, diga algo proibido. O homem com a máscara de tubarão disse, com cuidado e lentamente, eu matei. De acordo com as regras da raiz, mencionar os feitos realizados durante as missões era proibido. Se o selo estivesse presente, ele teria ficado paralisado. Contudo, ele não sentia dor nem qualquer restrição.
mas isso não deixou nenhum dos dois feliz. Em vez disso, suas expressões se tornaram sombrias enquanto sussurravam, temerosos. Danzou-sama está morto. Um instante depois, suas figuras desapareceram da sala de treinamento. Em outra ala do prédio, um adolescente pálido estava sentado em silêncio a uma escrivaninha, esboçando algo com sua habitual expressão impassível. Seus dedos se contraíram de repente, e o pincel com tinta deixou uma mancha involuntária na página. Uma leve carranca surgiu em seu rosto. Ele piscou, levou 2 dedos à garganta e sussurrou uma ordem. Nada aconteceu. Sai levantou-se calmamente, pegou seu pergaminho e desapareceu da sala num lampejo silencioso. Em todo o quartel-general da Ambu, e até mesmo fora dele, constatações semelhantes ocorreram. Antigos membros da raiz interromperam o que quer que estivessem fazendo, fosse treinamento, patrulha ou redação de relatórios. Quase em uníssono testaram o selo que outrora acorrentara suas línguas e mentes. Todos os testes retornaram o mesmo resultado. O selo havia desaparecido. Inúmeras figuras surgiram por toda a vila, chegando aos telhados e varandas do prédio do Hokage. Uma dúzia entrou no escritório do Hokage, enquanto o restante aguardava pacientemente. O movimento repentino de tantos ninjas Ambu alarmou Tsunade, Hiruzen, Shizune, Kakashi e os outros que estavam no escritório. Eles logo perceberam que eram ex-ninjas da raiz. Embora não estivessem preocupados com um ataque repentino, já que o alvo era Danzou, tiveram um mau pressentimento. Tsunade perguntou: Kazuo, o que houve? Seus olhos se arregalaram e as pupilas dilataram em choque quando o usuário da máscara de tubarão respondeu solenemente. Nossos selos de erradicação da língua amaldiçoada desapareceram. Danzou-sama está morto. Capítulo 919. Choque, incredulidade e confusão. Por um instante, o tempo parou no escritório do Hokage. A declaração de Kazuo ecoou em seus ouvidos, mais alta que qualquer explosão. O peso de suas palavras não se dissipou imediatamente. Atingiu-os como uma onda retardada, roubando-lhes o fôlego. Shizune cambaleou meio passo para trás com os olhos arregalados enquanto murmurava: Danzou, está morto? O olho visível de Kakashi se estreitou bruscamente. Como chegamos a isso? O rosto de Tsunade escureceu, a descrença e a irritação claramente visíveis em sua expressão. Aquele velho. Ele realmente morreu tão silenciosamente e rapidamente? Qual era o propósito por trás de sua partida sorrateira da vila? Nem é preciso dizer que Hiruzen foi quem mais sofreu com isso. O Hokage aposentado não disse uma palavra. Seus olhos não se arregalaram, nem ele se moveu. Ele simplesmente permaneceu imóvel, silencioso e inabalável. No entanto, uma tempestade se formava em seu olhar. Apenas um único pensamento lhe passou pela mente por alguns segundos. Danzou se foi. Há poucos minutos, ele estava preocupado com os planos que seu velho amigo colocaria em prática desta vez. Esperava um confronto intenso e torcia para que Danzou se aposentasse, assim como fizera quando a poeira baixasse. Mas, conhecendo seu velho amigo, Hiruzen sabia que não seria fácil. Ele até temia ter encurralado Danzou a tal ponto que este pudesse fazer algo que o obrigasse a exilar seu velho amigo, assim como exilou seu antigo aluno. Mas isso? Hiruzen jamais imaginaria ouvir tal notícia, nem em seus sonhos mais loucos. O velho exausto suspirou com pena. Kagami Torifu, e agora você? Só restam 3 de nós. Seu coração doía. Não pelas escolhas de Danzou, nem pelas consequências que ele atraiu para si mesmo, mas pela lembrança do garoto que ele conhecera. O garoto que um dia lutou ao seu lado, preparado para sacrificar tudo pelo bem de sua vila. O homem que compartilhou o imenso fardo de ser Hokage após a devastação deixada pela primeira grande guerra ninja. Konoha nunca careceu de talentos e Danzou cometeu diversos atos questionáveis em seus últimos anos. Mas Hiruzen compreendia muito bem o quão crucial era a contribuição de Danzou para a vila quando Konoha se encontrava em um momento crítico. A notícia repentina sobre Danzou deixou a sala em tal estado de descrença que alguns questionaram sua veracidade. Tsunade franziu a testa e murmurou: não faz sentido. Ele saiu da vila há poucas horas sem avisar ninguém. Ninguém fora de Konoha deveria saber disso agora. Como ele pôde ser morto em tão pouco tempo? Embora Tsunade não tenha dito isso diretamente, todos na sala entenderam a sua insinuação. A morte de Danzou removeria o selo de erradicação da língua amaldiçoada, mas esse não era o único método. Ele também poderia removê-lo voluntariamente. Tsunade insinuou que Danzou fez isso para fingir a própria morte. Os antigos ninjas da raiz tinham expressões complexas por trás de suas máscaras. Kakashi ponderava seriamente enquanto Shizune se perguntava incrédula: será que um de nossos anciãos se rebelou? Isso. Antes que alguém pudesse deixar a imaginação correr solta, Hiruzen balançou a cabeça e disse: Danzou não trairia a aldeia. Podemos ter nossas diferenças, mas ele jamais daria esse passo. Temo que ele realmente tenha caído em desgraça. A expressão de Tsunade se tornou ainda mais carrancuda. Sabendo da camaradagem de Hiruzen com Danzou, Tsunade não insistiu em seu ponto de vista. Olhando para um de seus guardas Ambu escondidos, ela ordenou: sem o selo de erradicação da língua amaldiçoada, eles não estão mais restritos. Peça a Inoishi que coopere com Ibiki e descubra para onde Danzou foi. Embora Fujin tivesse matado todos os ninjas da raiz que Danzou trouxera consigo, Tsunade ainda tinha 2 que foram capturados por ela. Antes ela não podia investigar muito, pois o selo continha até mesmo contramedidas contra a técnica de leitura de mentes do clã Yamanaka. No entanto, agora não havia mais tais restrições. O guarda Ambu desapareceu imediatamente da sala. Hiruzen murmurou: receio que isso também não nos ajude muito. Eles podem não ter todas as informações. No máximo, podemos rastrear os movimentos iniciais de Danzou. Antes que Tsunade pudesse responder, Hiruzen olhou para os ninjas da raiz e disse: não contenha ninguém sobre esta notícia. Mantenha um segredo por enquanto. Anunciaremos assim que nossas investigações estiverem concluídas. Passem a mensagem aos outros.
Embora Danzou tivesse se afastado da vida pública e a maioria dos cidadãos e ninjas mais jovens não soubessem mais quem ele era, ele ainda mantinha certa reputação entre os ninjas veteranos. Sua morte repentina poderia causar pânico na vila. Hiruzen queria adiá-la até ter mais clareza sobre o ocorrido. Os ninjas da raiz concordaram, saíram do escritório e informaram todos os ninjas da raiz que esperavam do lado de fora. Hiruzen olhou para outro guarda Anbu de Tsunade e ordenou, sigam-no e passem a mesma mensagem para Ibiki e Inoishi. Outra figura de um guarda Anbu desapareceu da sala seguindo o guarda anterior. Tsunade perguntou, você pretende usar isso? As palavras dela deixaram Kakashi e Shizune curiosos. Eles olharam para Hiruzen, imaginando a que Tsunade estava se referindo. Hiruzen assentiu. Não gosto da técnica, mas é a melhor opção disponível. Tsunade concordou, pois isso também resolveria a incerteza em seu coração. Hiruzen criou 2 clones das sombras que desapareceram da sala. Ele disse, vocês 2 fiquem aqui. Os outros, venham comigo. A figura de Hiruzen também desapareceu do escritório. Tsunade, Shizune e Kakashi o seguiram, enquanto os 2 guardas Anbu restantes permaneceram para vigiar o escritório e alertar Tsunade e Hiruzen caso alguma outra informação crítica chegasse ao gabinete do Hokage. O grupo de 4 ninjas entrou em uma base subterrânea secreta em um antigo campo de treinamento remoto e abandonado em Konoha. Shizune perguntou curiosa, que base é essa? Ela virou a cabeça para olhar para o clone das sombras de Hiruzen, que se reagrupou com eles e entregou a caixa a Hiruzen, antes de se dispersar em uma nuvem de fumaça. Hiruzen segurou a caixa com cuidado e respondeu, estive experimentando com o Edo Tensei aqui. Vou reanimar Danzou e descobriremos toda a verdade com ele. Kakashi perguntou surpreso, você está praticando aquele jutsu proibido? Hiruzen assentiu. Essa foi uma preocupação que Fujin levantou depois do sequestro de Sasuke. Ao resgatá-lo, podemos enfrentar ninjas reanimados formidáveis se Orochimaru curar sua alma. Fujin recomendou encontrar uma fraqueza no jutsu, ou replicar as melhorias de Orochimaru, para mantê-lo na defensiva. Um sorriso de impotência surgiu em seus lábios enquanto ele acrescentava, infelizmente não tenho tido muita sorte. A caixa que Hiruzen segurava estava trancada com vários lacres. Ele os abriu um a um, e a tampa rangeu ao se abrir, revelando diversos frascos e algumas amostras de tecido preservadas, cada uma meticulosamente etiquetada. Ele pegou um dos frascos marcados com Shimura Danzou, e guardou o restante de volta dentro da caixa antes de colocá-la em uma prateleira de pedra próxima. Nesse instante, o segundo clone das sombras de Hiruzen retornou, sua missão cumprida. A seus pés jazia um homem inconsciente, vestido com roupas de prisioneiro esfarrapadas. Marcas de supressão de chakra e outros selos estavam colados em suas costas e pescoço para garantir que ele permanecesse inconsciente. Antes que alguém pudesse dizer algo, o clone se dissipou silenciosamente. Kakashi olhou para o prisioneiro e pensou, ele deve ser um condenado à morte. O terceiro Hokage realmente pensou em tudo. Com as amostras de tecido de Danzou e um sacrifício, ele já tem tudo o que precisa para o jutsu. Kakashi estava interessado em entender como um jutsu tão mágico quanto o Edo Tensei funcionava. Ele fechou o olho direito, ajustou sua bandana e abriu o Sharingan. Hiruzen ergueu a mão e fez um único selo sem hesitar. Marcas negras se espalharam da borda de sua manga, espiralando ao redor de seu braço antes de se estenderem pelo chão de pedra em um amplo círculo. Os símbolos familiares do ritual Edo Tensei se gravaram na terra, pulsando levemente com chakra. Tsunade apenas cruzou os braços, observando atentamente. Ela era uma das poucas que sabiam como conjurar o jutsu, embora se abstivesse de usá-lo, pois lhe causava repulsa. Se pudesse reviver a pessoa permanentemente, ela teria sido a primeira a propagá-lo. Infelizmente não era o caso. De sua perspectiva, o Edo Tensei perturbava os mortos à força e os escravizava. Sem dizer mais nada, Hiruzen atirou o frasco de DNA no centro da matriz. As marcações brilharam com mais intensidade. Ele mordeu o polegar, pressionou-o contra o chão e bateu a mão com força. Jutsu de invocação, Edo Tensei. O corpo do prisioneiro começou a tremer violentamente, seus olhos se abriram de repente apesar dos lacres. Uma poeira fina como cinza se desprendeu de sua pele. Suas feições se contorceram, primeiro em agonia, depois em algo irreconhecível, enquanto um grito de dor escapava de seus pulmões. Kakashi observou a mudança com mais atenção, enquanto Shizune se sentia dividida. Embora fosse uma médica de primeira linha e uma ninja formidável capaz de enfrentar Juninja Elite, ela não havia sido criada como uma ninja típica. Ao contrário dos outros na sala, ela foi protegida e treinada por Tsunade. Ela nunca precisou cumprir serviço ativo e não foi muito exposta ao lado sombrio do mundo ninja, apesar de estar plenamente ciente dele. Afinal, não fazia muito tempo que Tsunade e Fujin quase ficaram sem prisioneiros enquanto experimentavam com almas para curar Hiruzen. Ela reprimiu seu desconforto e observou Hiruzen em silêncio. A pele fina como o papel do prisioneiro se desprendeu e se reformou. As roupas esfarrapadas se reconstruíram, transformando-se nos trajes de batalha característicos de um ninja. Um braço direito negro começou a se regenerar, costurado pelo jutsu. Momentos depois, Shimura Danzou abriu os olhos que agora refletiam apenas o vazio, com pequenas rachaduras percorrendo-os como porcelana. Ele se levantou lentamente, como se estivesse confuso com a própria presença. Hiruzen deu um passo à frente, encarando seu antigo amigo com voz solene. Danzou? Os olhos de Danzou, agora reanimado, voltaram-se para Hiruzen. Um lampejo de consciência surgiu em seu olhar. Ele observou a figura cansada de Hiruzen e soltou um suspiro de derrota. Capítulo 920. Os mistérios infinitos da morte de Danzou. As dúvidas que Tsunade tinha em seu coração se dissiparam no instante em que Danzou foi reanimado. Não era mais um plano. Danzou estava realmente morto. Seu suspiro de derrota fez com que todos percebessem o quão completamente ele havia sido enganado. Hiruzen também suspirou e perguntou: "O que aconteceu com você?"
Por que você saiu da vila secretamente? Como você morreu? A última pergunta perturbava Hiruzen. Era porque ele não hesitara em usar o Jutsu Edo Tensei. Outros poderiam não considerar Danzou mais formidável devido à sua aparência frágil, mas Hiruzen conhecia as cartas terríveis que seu antigo camarada possuía. Se ele não estivesse ciente de todas as cartas de Danzou, mesmo alguém como ele em seu auge teria dificuldades contra Danzou. Que alguém assim morresse tão rapidamente após deixar Konoha alarmou Hiruzen profundamente. Danzou suspirou novamente. Minha alma foi extraída do meu corpo. Eu temia que ele tivesse maneiras de selar minha alma e impedir minha reanimação. Felizmente, ele parece desconhecer o Edo Tensei. Hiruzen franziu a testa. Ele? Danzou não respondeu imediatamente e em vez disso perguntou. Há quanto tempo saí da aldeia e quando você soube da minha morte? Tsunade respondeu. Você saiu da vila há pouco mais de 6 horas. Soubemos da sua morte há alguns minutos. Danzou mergulhou em profunda reflexão. Os outros não o perturbaram, curiosos para saber o que ele estava analisando. Alguns segundos depois, Danzou murmurou baixinho, como se falasse consigo mesmo. Os tempos não batem. Minha alma deveria ter sido retirada há cerca de meia hora. Ele tem maneiras de sustentar minha alma sem meu corpo por tanto tempo. No entanto, por que ele fez isso? Perdendo um pouco a paciência, Hiruzen perguntou. Até quando vocês vão nos manter no escuro? Danzou finalmente respondeu. Recebi notícias da existência de uma veia de cristal relâmpago dentro das fronteiras do nosso país, através de Shihabe e Iguri, e decidi procurá-la. Tenho certeza de que você entende meus pensamentos. As palavras de Danzou surpreenderam os 4 ninjas na base secreta. Tsunade percebeu. Uma veia de cristal? Não é à toa que ele saiu com tanta pressa. Se ele conseguisse controlá-la, poderia recuperar seu lugar no conselho. No entanto, Hiruzen e os outros se perguntavam a mesma coisa que Tsunade. Mas como essa expedição terminou com a morte dele? Danzou prosseguiu. Infelizmente, quando cheguei lá, Shirabe e Iguri já estavam mortos. Akuro estava sentado ao lado dos cadáveres, bem acima da veia de cristal. Akuro! Exclamou Shizune, surpresa. Kakashi estreitou os olhos, o autoproclamado ninja ancestral que lutou contra Darui de Komogakure diversas vezes. Tsunade acrescentou, e também aquele que você suspeita ter atacado o quartel-general da Raiz no passado. No entanto, isso é estranho. Como ele encontrou a veia tão rapidamente depois da Raiz? E por que ele os matou? Hiruzen analisou. Akuro. Afinal, foi ele quem destruiu o quartel-general da Raiz. Danzou não saiu da vila desde então, mas encontrou Akuro logo na primeira vez que saiu. É apenas uma coincidência, ou ele estava esperando por essa oportunidade? No entanto, não entendo como ele soube tão rapidamente da partida de Danzou da aldeia. Será que ele tem algum informante na aldeia? Mas quem? Não, isso também não faz sentido. Mesmo que não tenhamos divulgado a partida de Danzou, os líderes dos clãs, a maioria dos Zambu e alguns ninjas veteranos ficaram sabendo por causa dos nossos movimentos. No entanto, nenhum deles sabia o destino de Danzou, já que nós não sabíamos. Como eles poderiam informar Akuro sobre a veia? Quanto mais Hiruzen analisava, mais lhe parecia uma mera coincidência. Contudo, seu instinto dizia o contrário. Ele pressentia uma conspiração, mas não fazia ideia do que poderia ser. E não era o único. Tsunade, Kakashi e até mesmo Shizune sentiam o mesmo. Hiruzen disse, conte-me tudo o que aconteceu. Desde o momento em que você recebeu a informação até o momento em que sua alma foi extraída. Como já estava morto, Danzou não via mais sentido em guardar segredos. Todos os seus planos, ambições, sonhos e desejos haviam chegado ao fim com sua vida. A única coisa que ainda lhe restava era a segurança e a prosperidade de Konoha. Ele narrou todo o encontro, até os mínimos detalhes, para Hiruzen. Suas palavras surpreenderam os ninjas de Konoha por diversos motivos. Por precaução, Hiruzen havia informado Jiraiya e Tsunade sobre as cartas secretas de Danzou. No entanto, Shizune e Kakashi estavam praticamente alheios a tudo. Ambos ficaram chocados ao descobrir quantas cartas na manga ele possuía. Kakashi não pôde deixar de pensar. O olho de Shizui, Izanagi, células do primeiro Lorde, liberação de madeira. Pensar que o ancião Danzou possuía cartas tão formidáveis. E ainda assim, Akuro não se abalou com nenhuma delas. Subestimamos sua força, já que ele não conseguiu matar Darui. A força de Akuro chocou e alarmou a todos igualmente. Desde que apareceu, a natureza misteriosa de Akuro atraiu a atenção de todas as grandes forças. Embora seu alvo principal fosse Komogakure, Konoha também tinha interesse, já que Akuro era suspeito do ataque à sede da Raiz. Por isso, eles prestavam muita atenção a cada detalhe sobre ele. Inicialmente, Konoha havia avaliado sua força como a de um ninja de nível S intermediário, ou seja, algo entre o nível de Sasori e Kakuzu e alguém capaz de dar trabalho a Tsunade. Hiruzen acreditava que Jiraiya, em seu modo sábio, e Fujin, devido à sua vantagem elemental, poderiam derrotar Akuro em um confronto direto e forçá-lo a recuar. No entanto, essa batalha provou que seus cálculos estavam completamente errados. Kakashi analisou. Ele pode não ser mais fraco que o quarto Raikage. Se essa é a força dele enquanto ainda está recuperando seus poderes, quão assustador ele será em sua força máxima? A base permaneceu em silêncio por um tempo enquanto todos processavam a informação. Danzou também estava assim. Mesmo tendo participado da batalha, ainda havia muitos aspectos que o confundiam. Devido à rapidez da batalha, Danzou não teve tempo para analisar os acontecimentos. Embora a luta tenha durado quase 15 minutos, Danzou esteve morto por mais de 60% do tempo. O restante foi gasto sondando Akuro com dragões de fogo e vento e o genjutsu de Shizui quando não tinha muitas informações. Um confronto em alta velocidade entre o modo chakra relâmpago e a técnica de vácuo de vento, onde não podia se distrair nem por uma fração de segundo, e analisando se poderia formar uma aliança com Akuro e tirar vantagem dele. Só agora ele teve algum tempo para analisar.
Após alguns minutos, Shizune quebrou o silêncio. Não entendo. Vocês tinham chegado a um acordo. Por que ele mudou de ideia de repente e te matou? Danzou franziu a testa. Eu também não entendo. Nossas conversas estavam progredindo bem e ele parecia satisfeito com minhas propostas. Foi por isso que não previ seu ataque repentino e fui pego de surpresa, apesar de estar em alerta. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Talvez em algum momento durante nossa batalha, ele tenha decidido adquirir meu olho direito. Talvez sua proposta não passasse de um estratagema para baixar minha guarda e roubar meu olho. Danzou conseguia entender a ganância de Akuro pelo olho de Shizui. Não fazia muito tempo que Danzou o havia arrancado de Shizui. Kakashi perguntou, por que você não usou o Izanagi da última vez? Foi apenas relutância em desperdiçar o olho de Shizui ou havia outros fatores envolvidos? Danzou balançou a cabeça, eu não estava relutante. Compreendo perfeitamente o que é mais importante, o olho ou a minha vida. Fui influenciado por duas forças distintas. Todo o chão estava coberto de selos cuidadosamente escondidos. Eu não conseguia senti-los, mas meu instinto me alertava sobre eles enquanto negociávamos. Contudo, eu esperava que fossem selos explosivos que ele usaria caso eu não me submetesse. Alguns daqueles selos se ativaram no mesmo instante em que ele se moveu. Eram selos restritivos que me retardaram momentaneamente. Além disso, também senti um chakra externo em mim. Não sei como ele conseguiu, mas o usou para me colocar sob genjutsu. Nenhum dos dois conseguiu me conter, mas lhe deram tempo suficiente para roubar meu olho. As palavras de Danzou perturbaram Tsunade e Hiruzen. O ninja do calibre de Danzou não conseguiu detectar a presença de chakra externo até o último momento, apesar de possuir o Mangekyou Sharingan de Shizui e estar extremamente alerta. Pior ainda, Danzou foi enganado por Akuro. Embora a força de luta de Danzou não fosse desprezível, sua verdadeira habilidade residia na astúcia. Contudo, ele falhou em conspirar contra Akuro e acabou se tornando sua presa. Apesar de nenhum dos dois estar totalmente convencido de que Akuro era um ninja ancestral, esse aspecto os fez repensar suas crenças. Eles não esperavam que o mistério da morte de Danzou não fosse completamente resolvido mesmo após reanimá-lo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!